Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui neste dia. Que o Deus eterno possa nos abençoar grandemente no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Eu peço que o Deus eterno de Israel, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, possa iluminar a mente e o entendimento de cada um de vocês que estão aqui presentes no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim também é um privilégio e uma bênção muito especial estar falando com aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, que Deus possa seguir abrindo o entendimento de cada um de vocês e que a cada dia vocês possam ir crescendo no conhecimento da Palavra de Deus e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado a cada dia também na vida de vocês, que vocês possam a cada dia ir se aprofundando aí no conhecimento da Palavra de Deus, que aqui os nossos sermões possam ser apenas mais um impulso para que vocês possam estudar e se aprofundar na Palavra de Deus. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês e peço que vocês sigam aí deixando o seu like ou seu dislike. Você tem toda a sua liberdade. Deixe seu comentário para que nós possamos ir vendo como que vocês estão reagindo a todos os nossos ensinos aqui e que vocês compartilhem aí com seus irmãos, com seus amigos em suas redes sociais. E você que é novo, você que tem acompanhado aí os nossos sermões e ainda não é nosso inscrito, eu peço que você se inscreva, clique aí no sininho das notificações, porque isso aí é muito importante para nós, para que você fique aí inteirado de todo o novo conteúdo que nós publicarmos em nossa plataforma aí. Então fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês e que Deus lhes abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no capítulo 10 do livro das Revelações, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Será o texto base de nossa exposição neste formoso dia. Então, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, de versículo 1 até o 7, que diz da seguinte maneira: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Amém? Lemos até aqui a palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe grandemente em mais este dia. E hoje nós começamos a exposição do capítulo 10 do livro das Revelações. Pela misericórdia de Deus, nós estamos dando sequência a esse livro, que é um livro de juízos, mas que também é um livro de esperança para todo aquele que crê. Então nós vemos aí nessa perícope, meus irmãos, uma visão muito semelhante à que é encontrada no capítulo 12 do livro do profeta Daniel, a partir do versículo 4 até o 9. Abra comigo aí em Daniel 12, e versículo 4 até o 9. O
Então, em Daniel, no capítulo 12, versículo 4 até o 9, diz da seguinte maneira, prestem bem atenção no que está dito aqui. Daniel, capítulo 12, versículo 4 até o 9. E diz assim, prestem bem atenção no que nós encontramos aqui. Daniel 12, versículo 4 até o 9. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. E nessa visão aqui que o profeta Daniel tem, nós vemos aí que ele não compreende o que ele viu e ouviu. No entanto, quando nós nos deparamos aqui com o capítulo 10 do livro das Revelações, João, diferente de Daniel, ele entendeu muito bem o que ele ouviu e o que ele viu. Tanto entendeu que ele estava pronto para escrever o que ele havia acabado de ouvir e de ver. E da mesma forma que o Eterno agiu com Daniel, da mesma maneira que o Eterno disse para Daniel, ele diz a João. Ele diz a João para encerrar e selar as palavras dessa profecia. É dito a João para selar, assim como em Daniel, no capítulo 8 e versículo 26. Vamos acompanhando aí também o livro das Revelações do Antigo Testamento, que é Daniel. Então aqui em Daniel, no capítulo 8 e versículo 26, Deus diz assim para Daniel, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então o acesso à explicação dessa revelação é negado. O acesso à explicação dessa visão é negado tanto a Daniel quanto a João, pois o seu cumprimento não era para o tempo de Daniel e muito menos para o tempo de João. Isso nos mostra, meus irmãos, que aquilo que o Criador ele não revelou deve ser deixado em silêncio e não deve ser conjecturado. O que Deus revelou para nós deve ser suficiente. Esses versos, meus irmãos, não são versos claros. Nós encontramos aqui uns versos um tanto obscuros, um tanto difíceis de nós explicarmos. Esses versos não são claros, pois não nos revelam quem é esse anjo que aparece aqui. A única coisa que é clara, meus irmãos, é que João ele ouviu a voz do Eterno, ele ouviu a voz do Altíssimo como uma voz estrondante, como o estrondo de um trovão e o rugido de um leão. Isso é muito semelhante com a literatura do Antigo Testamento. Se nós analisarmos aí o Salmo de número 29, de versículo 3 até o 9, nós vamos encontrar aqui o salmista fazendo menção à voz do Eterno como uma voz estrondante aí, como o trovão. Por 7 vezes ele menciona aqui nesse salmo. Vejam bem aqui, ó. Salmo 29 e versículo 3 até o 9. Ouve a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano.
e ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às forças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Então, a literatura do Antigo Testamento, a literatura judaica, também dá testemunho que a voz do Senhor, ela é estrondante aí, como a voz de um trovão quando troveja, o estrondo de um trovão. E se nós formos aí ao livro de Amós, me parece que lá no capítulo 8, vocês vão encontrar também a voz do Senhor como um rugido de um leão. Mas algo interessante nesse salmo aí, que nós acabamos de ler, foi isso que eu disse aí, que por 7 vezes o salmista ele menciona a voz do Eterno como uma voz estrondante, como um trovão. Esse anjo, meus irmãos, ele é apenas um mensageiro e não o Criador, pois como o homem vestido de linho, lá de Daniel capítulo 12, ele estende a sua mão e jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, ele jura pelo Eterno, pelo Supremo Diretor do Universo, e portanto ele não deve ser adorado, por se tratar de uma criatura como cada um de nós. Este anjo que aparece aqui, ele é um ser que foi criado por Deus. Esse anjo ele traz uma mensagem urgente e revela que esse é o último interlúdio, o último intervalo antes do fim, por declarar que o tempo se esgotou e que já não haverá mais demora, já não haverá mais rodeios, para que a última sentença manifestada na 7ª trombeta se cumpra neste planeta Terra. O irmão William Barclay, ao comentar a respeito aqui dessa perícope, ele vai dizer o seguinte, o anjo agora ele faz um anúncio e o confirma com um juramento. Qual é este anúncio? Às vezes o anúncio se interpretou no sentido de o tempo deixará de ser, ou seja, o tempo tal como nós conhecemos, a história chegou a seu fim e está para começar a eternidade. Então, em suma, meus irmãos, esse anjo, o que esse anjo anuncia é o fim de tudo, e deste modo ele demonstra que aquele que tem de vir, ele virá e não tardará, cumprindo assim Hebreus capítulo 10 e versículo 37. Então a mensagem urgente deste anjo gira em torno do fato de que aquele que tem de vir, virá e não tardará, porque ele virá sem demora. E portanto, se ele está anunciando a vinda de outra pessoa, que no caso é o Senhor Jesus, ele não pode ser o Senhor Jesus. Então, a partir dos versículos 1 até o 4, nesses versos nós encontramos aí algumas diferenças entre o Cristo glorificado que João apontou no capítulo 1 do livro das Revelações. Então nós encontramos algumas diferenças entre esse anjo e o Cristo glorificado que foi visto por João no capítulo 1. Outro detalhe, meus irmãos, é que Cristo aqui no livro das Revelações, ele nunca é mencionado como sendo um anjo, como sendo um mensageiro. Deste modo, nós encontramos que nesse livro aqui das Revelações, o apóstolo João ele faz diferença entre Cristo e os anjos. Desta forma, quando ele vê Cristo, ele fala que ele está vendo Cristo. E quando ele vê um anjo, ele menciona que ele está vendo um anjo. Então, quando ele vê Cristo, ele chama de Cristo. E quando ele vê um anjo, ele menciona um anjo. Essas diferenças nos confirmam, meus irmãos, que aqui no capítulo 10 é apenas um anjo que aparece aqui. E no capítulo 1 é Jesus. No capítulo 1, Jesus ele aparece aí com as pernas de bronze polido. Agora aqui no capítulo 10, esse anjo ele tem as pernas como colunas de fogo. Então é notório que não é a mesma coisa, porque lá no capítulo 1 nós vemos Jesus ali com a sua perna como o latão reluzente ou como bronze polido. Só que esse anjo que aparece aqui, ele aparece com as pernas como colunas de fogo. Portanto, é notório que não se trata da mesma coisa.
Abra comigo no capítulo 1 aí do livro das Revelações, versículo 14 até o 16. Prestem bem atenção aqui no livro das Revelações, no capítulo 1 e versículo 14 até o 16, para que vocês vejam que há diferenças claras aqui entre esse personagem que aparece no capítulo 1 e o personagem que aparece no capítulo 2, no capítulo 10, corrijo. Então há notórias diferenças aqui entre o personagem do capítulo 1, que se trata do Cristo glorificado, e o personagem do capítulo 10, que se trata de um anjo, de um mensageiro que Deus enviou à terra. Então veja aqui, capítulo 1 do livro das Revelações, versículo 14 até o 16. Ó. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então aqui no capítulo 10 vocês podem perceber que faltam alguns elementos, como o cabelo branco, aí também o cabelo branco, as 7 estrelas e o candeeiro. E desta forma também falta o principal aí, que é a espada aguda saindo da sua boca. Então, se nós fizermos uma breve comparação aqui entre o capítulo 1 e o capítulo 10 do livro das Revelações, vocês vão encontrar várias diferenças aí. Então compare aí. Aqui este anjo ele aparece com as pernas como tochas de fogo. Jesus no capítulo 1 ele aparece com as pernas como bronze polido. Jesus aparece ali no capítulo 1 com o seu cabelo branco como a neve. Aqui não aparece o anjo com o cabelo branco como a neve. Lá no capítulo 1 nós encontramos Jesus com as 7 estrelas e os 7 candeeiros e a espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca. E esse personagem que aparece no capítulo 10 ele não tem nenhum desses elementos. Sendo assim, o fato dele ter o rosto aí como o sol não é prova cabal de que se trata de Jesus. Então nós temos aí muitos eruditos bíblicos respeitados que interpretam o capítulo 10 aqui como sendo Jesus. É o caso de Wisber, mas eu não concordo com ele por causa dessas diferenças aqui. Há diferenças notórias. Mas de fato esse anjo é um representante, um mensageiro que vem da parte de Jesus Cristo e da parte do Pai. Outra evidência que nos comprova que esse anjo que aparece no capítulo 10 não é o Senhor Jesus é o fato que ocorre após os 7 trovões aí soarem, os 7 trovões. O apóstolo declara que houve uma voz vinda do céu, que provavelmente trata-se da voz de Cristo ou a voz do Pai. Então, se João está ouvindo uma voz que vem do céu e temos um anjo aqui na terra, não podem ser a mesma pessoa, porque João está ouvindo uma voz que vem diretamente do céu e diz para ele não escrever o que ele ouviu. Então, trata-se da voz de Cristo ou a voz do Pai. E essa voz lhe impede de escrever o que ele viu e ouviu. Desta forma, fica claro, devido às evidências textuais, que esse anjo, ainda que grande e tremendo, meus irmãos, ele não deve ser associado com a pessoa de Jesus, visto que ele é um mensageiro que vem em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a principal evidência aí é que ele jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos. A segunda evidência é que ele diz que vem trazendo a mensagem daquele que há de vir e que virá e não tardará. E a terceira evidência são essas aí que eu demonstrei. Aqui este anjo tem as pernas como colunas de fogo, ainda que tem seu rosto como sol, isso não é prova cabal. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, nós encontramos Jesus com as pernas como colunas ali, não como colunas de fogo, mas como colunas de bronze polido. Então, como eu disse, aí é notório que não trata-se da mesma coisa. Aqui nós estamos tratando de outra visão. E desta forma, o que João está vendo aqui é um representante do Altíssimo, um representante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro detalhe que eu quero ressaltar aqui para vocês, meus irmãos, é o caso desse livrinho, que esse anjo aí, ele traz em sua mão.
esse livrinho aberto, muitos estudiosos tendem a confundi-lo com o livro selado com os 7 selos ali do capítulo 5, e por isso acham mais uma evidência para confirmar que aqui trata-se de Jesus. Mas eu vou mostrar para vocês que este livrinho que aparece na mão desse anjo aqui não é o mesmo livro do capítulo 5. Deste modo, outro detalhe que eu gostaria de ressaltar é a respeito desse livrinho aberto que esse anjo traz em suas mãos. Esse livrinho não deve ser confundido com o livro selado com 7 selos, lá do capítulo 5 do livro das Revelações. Pois no capítulo 5, João usa a palavra livro, que no original grego é biblion ou biblos, escrito por dentro e por fora e estava selado. Só que aqui no capítulo 10, João ele usa a palavra livro, só que no diminutivo, que é biblidarion, que é um diminutivo para biblos ou biblion, ali na língua grega. E desta forma ele usa o termo no diminutivo para fazer uma diferenciação entre o livro selado com 7 selos do capítulo 5, que ele já havia descrevido, e aqui ele usa essa palavra aí no diminutivo. Como eu disse aí, no grego também João usa palavras distintas. E o fato dele usar palavras distintas nos confirma que não se trata do mesmo livro. Portanto, esse livrinho que esse anjo traz para João, esse livrinho que esse anjo traz aí aberto e entrega para João, deve ser interpretado como o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na exposição seguinte, quando eu vou estar tratando a respeito desse tópico, desse livrinho que João comeu, eu vou estar falando a respeito deste tópico aí, de que esse livro aí, ele representa o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no desenvolvimento aqui da exposição do livro das Revelações, vocês vão ver que o que foi dado aí para João era necessário que ele profetizasse para muitos povos, nações, línguas e reis. Portanto, era uma mensagem urgente que ele tinha que transmitir para o mundo inteiro. Então, é a palavra de Deus que era para ser transmitida. Esse livrinho aberto aqui na mão do anjo não é o livro selado com 7 selos. João também é proibido de nos informar o que foi dito, e deste modo, na minha forma de entender esta proibição, nós vemos da seguinte maneira: se Deus não permitiu que ele revelasse, que João escrevesse o que os 7 trovões falaram, é porque não pertence a nós, e não cabe a nós estarmos especulando ou conjecturando o que foi que João viu e ouviu ali nessa visão. E se tentarmos descobrir o que João ouviu, será inútil, pois ele não escreveu. E se chegarmos a alguma coisa, meus irmãos, vai ser mera especulação, mera interpretação humana. Então, e não cabe a nós especularmos e tentarmos descobrir o que João ouviu, porque será inútil, pois ele não escreveu, e se chegarmos a alguma conclusão, será mera especulação e conjectura, contos humanos. Então, o primeiro detalhe que nos aponta aí que não devemos estar aí especulando ou conjecturando o que foi falado pelos 7 trovões é que João não escreveu. Então, isso já deve ser suficiente para nós. Se ele não escreveu, é porque não pertence a nós. E, em segundo lugar, ele ouviu um não ali. E quando ele ouviu um não, ele permaneceu em silêncio, ele obedeceu. E se ele obedeceu, nós devemos obedecer também. Onde a Escritura se cala, nós devemos nos calar também. Desta forma, a interpretação natural dessa proibição que João recebeu aqui no livro das Revelações, para não escrever o que os 7 trovões comunicaram, é só uma. Mais uma vez, meus irmãos, o Eterno ele está fazendo separação entre coisas que foram reveladas e coisas que ele entende que devem permanecer em oculto. O revelado pertence à igreja. Agora, o que permanece em oculto pertence apenas ao Senhor nosso Deus. É Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Moisés ele escreveu: as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, porém as ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. O irmão Simon Kistemaker,
ao comentar aqui o versículo 4 dessa perícope que nós estamos estudando, ele diz algo interessantíssimo aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. Não nos é permitido especular e presumir qual poderia ser a mensagem do cétuplo trovão. Isso permanece um mistério que devemos deixar sem explicação, diz aí o irmão Simon Kistemacher. Então ele corrobora aí com o mesmo pensamento que o meu e está dizendo aí que aquilo que Deus não revelou, nós devemos mantê-lo sem explicação. Porque se não tem uma revelação clara nas Escrituras, deve ser mantido em silêncio. E dos versos 5 a 7, João agora ele começa a descrever novamente esse glorioso anjo aí que nós ouvimos aí a princípio, que estava em pé sobre o mar e sobre a terra seca. Ele nos revela que a sua mensagem urgente não é apenas para uma parte da criação, mas ele nos revela que essa mensagem ecoa sobre ela em sua completude, e nos é dito que nos dias do sétimo anjo, quando essa trombeta estiver para soar, o mistério de Deus vai ser cumprido. Mistério na Escritura, meus irmãos, não deve ser entendido como algo que está em oculto, mas ao contrário, aqui em toda a Escritura, mistério se refere a um propósito divino, que Deus revela aos seus eleitos. Portanto, refere-se ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, onde Cristo revelou seu glorioso plano de redenção. Abra comigo em Romanos 16, nos últimos versículos lá de Romanos 16, o versículo 25 e o 26. Veja o que o apóstolo Paulo chama de mistério aqui. Ele diz que esse mistério outrora estava oculto na mente de Deus, mas que agora foi revelado através da palavra que ele estava pregando. Vejam bem aqui, Romanos 16, versículo 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Então preste atenção que o apóstolo Paulo está dizendo que havia um mistério que antes estava oculto eternamente na mente de Deus. Só que quando as escrituras começaram a ser reveladas, esse mistério acabou se tornando claro para os eleitos de Deus. Então entenda que esse mistério aí de Deus que é cumprido é todo o conteúdo do Evangelho. É isso que nós temos que entender aqui quando João fala a respeito disso, que quando o sétimo anjo estiver para tocar a trombeta, todo o mistério de Deus será cumprido. Tudo o que ele revelou desde Gênesis até o presente Apocalipse, tudo isso foi cumprido, tudo isso apontou para o reino vindouro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o cumprimento da redenção que ele já havia preparado para os seus eleitos desde a fundação do mundo. E vamos seguindo aqui. E o irmão George Eldon, ao comentar a respeito do termo mistério, aqui no livro das Revelações e também em toda a Escritura, ele diz o seguinte: mistério se refere claramente ao plano de redenção divino, a princípio oculto na mente de Deus, posteriormente revelado e comunicado a todos que ouvem a palavra profética. E isso aqui o nosso querido irmão George Eldon aqui, ele declarou com base aqui em Romanos 16, possivelmente porque suas palavras se encaixam perfeitamente no que Paulo falou ali. Então nós devemos entender que havia um mistério na mente de Deus oculto ali, só que à medida que Deus começou a enviar os seus profetas e os seus apóstolos, esse mistério começou a ficar claro e vai chegar um ponto que esse mistério irá estar definitivamente cumprido quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retornar. E com isso eu já posso concluir aqui com algumas lições que esse texto nos dá. Esse texto, meus irmãos, ele nos revela o seguinte, que não importa o que aconteça, a palavra de Deus ela vai sempre se cumprir, a palavra do Senhor sempre se cumprirá.
Nossas palavras, como seres humanos aí corrompidos pelo pecado, nossas palavras são falhas, porém a dele durará eternamente, a dele permanece para sempre. Portanto, queridos amigos, confie no Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se Ele disse que Ele vai retornar, se Ele disse que Ele vai voltar, a sua palavra vai se cumprir. Portanto, queridos amigos, confie no Senhor e Salvador Jesus Cristo e em sua palavra. Como eu disse aí, se Ele falou que vai voltar, confie nele. Ainda que pareça que o maligno, junto com seus ardis aí, ele está avançando, parece que o mal está indo adiante, porque nós vemos tantas coisas ruins acontecendo aí no mundo, assim como essas tragédias que estão acontecendo aqui no Brasil, ali na parte sul, e outras tragédias que estão acontecendo ali no Oriente Médio, onde os nossos irmãos estão sendo mortos a sangue frio ali, por apenas professarem uns que são judeus e outros que são cristãos. É uma perseguição religiosa tremenda. E vocês podem ver que esses malditos terroristas que estão ali infiltrados ali na terra de Israel, eles não estão preocupados, meus irmãos, em consolidar um Estado palestino. A única coisa que eles querem é destruir o povo de Deus. É o único objetivo deles. Mas com tudo isso, meus irmãos, não estejam alarmados, não estejam assustados, achando que Cristo está demorando para voltar. O nosso irmão Hernandes Dias Lopes, ele falava o seguinte: nós devemos entender, meus irmãos, que talvez nós entendamos aí que Deus está demorando para retornar, mas Ele está demorando no nosso tempo, no Cronos. Mas no Kairos divino, Ele está em seu tempo oportuno. Então nós devemos entender, meus irmãos, que no seu devido tempo o Senhor Jesus ele vai voltar. Ainda que muitas catástrofes aconteçam, ainda que o mal pareça que prevaleça, confie no Senhor, porque a sua palavra ela vai durar para sempre. E desta forma, muitas coisas que estão acontecendo hoje, nós olhamos aí para a batalha que nós estamos enfrentando aí, parece que a batalha a cada dia ela se torna mais renhida. Os homens com suas leis nos frustram, aborrecem e abandonam, como essa maldita lei aí de legalização de drogas e de aborto aqui no Brasil. Essas leis aí parecem leis de abandono à vida, leis aí que aborrecem os verdadeiros filhos de Deus. Mas entendam, os homens a cada dia estão se abandonando ao seu pecado, estão se abandonando aí a toda a tortura, a tudo aquilo que é errado. Mas entenda que a palavra de Deus ela não falha. E Jesus ele não abandonou o seu povo e jamais abandonará. A sua palavra não falha. E se ele falou, sua palavra vai se cumprir, não importa o que aconteça, não importa que a batalha esteja doendo, que nossas frustrações aqui nesta terra estejam sendo difíceis, não importa o que aconteça, em tudo louvado seja o nome do Senhor. Sua palavra sempre cumpre, ainda que a prova doa, ainda que sejamos perseguidos, meus irmãos, e ainda que sejamos até martirizados, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa o que aconteça, Paulo ele dizia, ainda que essa casa terrestre se desfazer, eu tenho um corpo que permanece para sempre. Então não interessa se talvez matem o nosso corpo, mas a nossa alma eles não podem tocar. Não interessa. Se tentem calar a nossa voz, outros vão se levantar. Não importa o que aconteça aqui neste mundo, não importa que a prova esteja doendo. Muitas vezes parece um moedor de gente aqui nesta terra, um moedor de carne. Parece que a cada dia os seres humanos estão sendo moídos, estão sendo trucidados. E parece que a dor a cada dia aumenta mais. Mas saiba, meus irmãos, que Jesus ele comparou a sua vinda como uma mulher que está grávida e as suas dores de parto. E vocês sabem, aqueles que são pais, que já viram as suas esposas aí prestes a dar à luz, começam-se leves contrações ali apontando que a criança já está para nascer, mas à medida que a bolsa se rompe e que aquele líquido amniótico sai para fora, as dores começam a aumentar em seu grau de intensidade, e à medida que essas dores vão aumentando, mais a criança está próximo de vir ao mundo. Então vejam o que está acontecendo. Quanto mais as provas aumentam, quanto mais parece que o caminho cristão começa a se tornar mais afunilado, saiba
que quanto mais difícil se torne a vida para nós aqui nesta terra, quanto mais apertado se torne, saiba que mais próximos da vinda de Jesus nós estamos. Saiba que as coisas vão se tornar difíceis. E eu não acredito, meus irmãos, que o grupo de crentes vai ser uma multidão. À medida que Cristo for se aproximando, o número de adeptos ao cristianismo vai diminuir, mas vai ficar apenas aqueles que forem genuínos eleitos, que estarão dispostos até a morrer pela palavra, e como eu disse aí, talvez até martirizados. Em tudo isso, meus irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque a sua palavra jamais vai falhar, sua palavra nunca irá nos frustrar. Abra aí em 1 Pedro, no capítulo 1, e veja o que Pedro nos diz aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Então, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 24 e 25, diz assim, ó: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então o apóstolo Pedro, ele diz que o evangelho ele perdura para sempre. Só que aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, Pedro ele também fala que Deus não se demora, Deus não retarda a sua ira, mas ele vai aparentemente se demorando para que aqueles que têm de ser salvos, aqueles que foram escritos no livro da vida do Cordeiro, se manifestem. Ele diz assim, ó: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E se nós formos ao Antigo Testamento, lá em Isaías, no capítulo 40 e versículo 8, nós vamos encontrar o profeta Isaías falando a mesma coisa. Ó. Isaías 40 e versículo 8. Prestem bem atenção no que diz aqui em Isaías, capítulo 40 e versículo 8. E em tudo isso nós vamos encontrando, meus irmãos, que este livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada foi escrito por um único autor, foi inspirado por um único autor, que é a mente divina. Usou aí mentes e mãos humanas para escrever, mas a mente suprema que estava por trás de toda a revelação bíblica era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então no 40, versículo 8, diz assim, ó, de Isaías, ó: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. E no capítulo 55, versículos 10 e 11, diz algo semelhante aqui, ó. Prestem bem atenção, ó. Capítulo 55 de Isaías, versículos 10 e 11, ó: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então essas escrituras nos mostram que Deus é soberano e que Ele está no controle de tudo. E que nós temos a responsabilidade, meus irmãos, de crer em toda a palavra que o Senhor Deus escreveu. Porque essa é a palavra que vai nos sustentar em meio ao caos que está se manifestando na terra. Se você não estiver fundamentado na palavra de Deus, nas escrituras, meus irmãos, saiba que qualquer vento de doutrina vai te levar. Mas se você conhece de forma profunda a palavra de Deus, pode vir o diabo manifestado no anticristo, que você não vai se dobrar para ele, porque você conhece em quem você creu, você conhece o seu Deus, você sabe que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. Então confie na palavra do Senhor. As palavras humanas são falhas, nos frustram e nos aborrecem, mas a palavra de Deus jamais irá nos aborrecer, jamais irá nos frustrar, porque ela irá se cumprir. Desta forma,
Esse é um dos conselhos que nós aprendemos aqui com essa passagem aqui do livro das Revelações, que nós devemos confiar em toda a palavra divina, porque ela é a palavra profética que nos confirma na fé. Então confie no Senhor. E por fim, outra questão que está permeando aqui em torno desta perícope que nós estamos meditando no dia de hoje, outra questão que permeia esse texto é o fato que quando o Criador ele decide selar algo, isto é, ele decide não revelar alguma coisa, não adianta o homem especular, não adianta o homem conjecturar, pois Cristo não revelou. Pois se Cristo não revelou em sua palavra, não pertence a nós. Eu insisto com isso. Se não está revelado na palavra de Deus, é porque não pertence a nós. Portanto, não adianta querer explicar aquilo que ele não explicou. Não adianta querer revelar o que ele não revelou, porque serão tentativas inúteis. Como eu disse aí, João, ele ouviu o silêncio e o que ele fez? Ele ficou tentando conjecturar? Não, ele silenciou. Foi dito para ele, não escreve o que você ouviu. Não é para escrever, não é para revelar. Então serão tentativas inúteis. E nós devemos fazer o mesmo que João. Se ele ouviu o não e silenciou, nós estamos ouvindo o não de Deus aqui. Eu não revelei. Então a igreja, como submissa ao seu marido, que é o Senhor Jesus Cristo, deve obedecer o que ele disse. Cele o que está escrito, não martele, não tente conjecturar, não tente revelar. Porque não tem explicação. Porque quando nós tentamos explicar algo que não foi revelado nem pelos profetas e nem pelos apóstolos, nós corremos o risco de impor algo à palavra. Algo que a palavra de Deus não está dizendo. E assim cairemos no erro aí de acrescentar ou tirar alguma coisa aí da palavra de Deus. Desta forma, Deuteronômio 29, versículo 29, que eu já citei, deve ser o suficiente para nós. As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, porém as ocultas pertencem apenas ao Senhor nosso Deus. Então esse texto deve ser suficiente para nós, pois eu insisto, o que não foi revelado não pertence para a igreja. Isso foi dito muitas vezes até para os discípulos. Os discípulos lá em Mateus 24 perguntaram para Jesus quando seriam os sinais da sua vinda e que sinal comprovaria que eles haviam chegado ao fim do mundo. Vocês se lembram que Jesus disse para eles? Não compete a vós saber os tempos e as épocas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles, não é da conta de vocês. Isso aí é da conta do Pai. E ele vai cumprir na sua época, no seu período. Então, pois insisto que o que não foi revelado não pertence a nós, mas a Deus. E deste modo devemos compreender que a nossa capacidade de compreensão, meus irmãos, desde a queda lá no Jardim do Éden, se tornou limitada. O pecado limita a nossa capacidade de entender muitas coisas. É o caso da soberania divina e da responsabilidade humana. Eu, como bom calvinista que sou, eu entendo desta forma. Eu não consigo conciliar a soberania divina e a responsabilidade humana. E como dizia o querido irmão Marcos Granconato, eu pego nas mãos das duas e digo o seguinte, eu vou caminhar com vocês até o final. No final eu vou entender como que se aplica de fato essa questão aí da responsabilidade humana e da soberania divina. E ele diz o seguinte, talvez a soberania vai olhar de cara feia para a responsabilidade divina, mas ele diz assim, vamos ser amiguinhos, vamos caminhar até o final. E no final nós vamos entender. Eu não sei explicar essa tensão que há aí entre a responsabilidade humana e a soberania divina. Eu sei que Deus é soberano, mas eu também entendo que eu tenho minhas responsabilidades. Eu tenho que arcar com as minhas escolhas. E desta forma eu caminho com essas duas verdades, que Deus é soberano e que eu tenho minhas responsabilidades até o fim de meus dias. E no final dos meus dias, na eternidade, eu vou compreender mais amplamente. Então, desde o Éden, a nossa capacidade de compreensão, meus irmãos, ela ficou aí corrompida e rebuscada. E muitas coisas, muitos pontos aí, nós não conseguimos entender, porque é muito alto para a nossa capacidade de compreensão.
E assim devemos entender, meus irmãos, que há coisas que o Eterno julgou por bem não nos revelar. E eu posso dizer para vocês, está tudo bem que ele julgou não nos revelar, ele julgou bem não trazer essa revelação. Ele julgou por bem não nos revelar e está tudo bem. Então nos conformemos com a decisão dele, pois ele sabe o que é o melhor para nós. Então o Eterno, em sua soberania e em sua grandeza, ele decidiu não revelar certas coisas para nós. E eu posso reafirmar isso para vocês, está tudo bem. Eu confio nele. Eu sei que ele sabe o que é melhor para a sua igreja, ele sabe o que é o melhor para o seu povo. E se ele não quis revelar o conteúdo dos 7 trovões, amém por isso. Porque se ele não quis revelar é porque não pertence a nós. Então, ele sabe muito bem o que é melhor para nós. O apóstolo Paulo, em um episódio do capítulo 12 de 2 aos Coríntios, ele nos diz algo aqui, ó. Prestem bem atenção. 2 aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 ao 3, ó. Vejam bem o que o apóstolo Paulo se propõe a falar, ó. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, então ele diz, não convém eu estar me gloriando, mas se é necessário, eu vou falar algo para vocês aqui, ó. Passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele está dizendo aqui, ó, o Senhor me mostrou algumas coisas, e eu vou passar alguns aspectos das coisas que eu vi, ó. Prestem bem atenção, ó. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então ele está falando, ó, eu fui arrebatado até o paraíso, eu fui até o 3º céu, eu ouvi algumas coisas lá, que são palavras inefáveis, que não é lícito para o homem estar falando. E se não é lícito para o homem estar falando, o que Paulo fez? Ele se calou. Ele não trouxe a revelação desse conteúdo que ele ouviu lá no céu, ele guardou para si. Da mesma forma que João, aqui no capítulo 10, como eu dizia para vocês, que ele ouviu e entendeu muito bem o que os 7 trovões falaram. Tanto entendeu que João já queria escrever, já estava todo empolgado. E Deus grita lá dos céus, cele o que os 7 trovões falaram. Porque ele dizia, ao seu entendimento ali, que essas coisas não eram nem para o tempo do profeta Daniel e nem para o tempo de João. E se tentarmos revelar, meus irmãos, algo por nossa própria conta e risco, sabe o que vai acontecer? Caímos no erro da soberba, de acharmos que nós estamos sabendo mais do que os outros, e nessa atitude soberba de achar que sabemos mais do que os outros, sabe o que acontece? Nós começamos a achar que nós sabemos mais até do que Deus. Porque se Deus não revelou na sua palavra, a maioria dos crentes que são sinceros, eles se calam. Só que aqueles que são soberbos, que começam a querer explicar aquilo que não está revelado, eles começam a achar que são autossuficientes, eles começam a achar que nem de Deus eles precisam, porque todo o entendimento deles já é suficiente. Mas vocês recordam, mais atrás eu disse que a nossa capacidade de compreensão depois da queda no Jardim do Éden se tornou limitada e corrompida. E deste modo, quem se põe a falar de algo que a Bíblia silencia, ele acaba acrescentando ou tirando em alguma parte. E quem faz isso já está sentenciado ao mais duro castigo, meus irmãos. João falou disso no final do livro das Revelações. Abra comigo no capítulo 22 do livro das Revelações, versículo 18 e 19. Prestem bem atenção no que ele disse aqui, para aquelas pessoas que não se conformam com o que está revelado e tentam buscar aquilo que está em oculto. Vejam bem o que ele diz aqui, ó. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fazer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Os flagelos que muito em breve nós vamos estar estudando, meus irmãos, são pragas definitivas que vão vir sobre a humanidade. Ó. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro.
Se por um lado ele é privado aí de todas as bênçãos divinas, por outro lado ele recebe todos os castigos descritos no livro das Revelações. Então, nós encontramos também lá no capítulo 4 de Deuteronômio, Moisés falando para não acrescentar nada à palavra de Deus. Ó. Vejam bem aí, Deuteronômio, capítulo 4 e versículo 2. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2 diz assim, ó: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. E no capítulo 12 aqui deste mesmo livro, Deuteronômio, versículo 32, Moisés ele segue argumentando a respeito disso. Ó. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. E em Provérbios 30, o proverbista ele também vai dizer algo semelhante aqui. Ó. Prestem bem atenção. Em Provérbios, no capítulo 30 e versículo 6. Provérbios 36, nós vamos encontrar aqui o mesmo. É um provérbio do rei Agur, que diz assim, ó: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Então, Agur está falando aqui que não deve ser acrescentado nada à palavra de Deus. Primeiro, para que Deus não te repreenda. E, em segundo lugar, para que você não seja achado mentiroso. E eu explico claramente isso aqui para vocês. Quando um homem ele começa a trazer uma suposta nova revelação, os crentes têm a obrigação de levar essa revelação à luz da Bíblia. Se essa revelação não se enquadra nas Escrituras, deve ser rejeitada. Essa revelação não é uma revelação divina, é algo que esse homem criou na sua cabeça deturpada pelo pecado, cauterizada no pecado, e desta forma não é doutrina bíblica. Deus não está trazendo mais nenhuma nova revelação. A única coisa que Ele quis revelar para nós, as únicas coisas que Ele queria que nós soubéssemos, Ele deixou expresso nas páginas da Bíblia. E eu insisto, em 66 livros, nada mais, nada menos do que isso. O que passar disso é de procedência maligna. Então, o que não vem da Escritura, o que não vem da Bíblia, não vem de Deus que inspirou a Bíblia. Deste modo, é doutrina de demônios, como disse o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Abra comigo aí em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando a respeito disso. Capítulo 4 e versículo 1 de 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Então ele está falando aqui, vai chegar um tempo, nos últimos dias, quando alguns vão acabar negando a fé e abandonando a fé por serem levados por doutrinas de espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ele fala aqui, é uma doutrina maligna que não vem da mente de Deus, fruto do coração duro e corrompido dos homens. Portanto, devemos nos conformar com o que Ele nos revelou nas Escrituras, com o que está escrito, e como dizia o Dr. Soto, fiquem com a palavra. Era o que o nosso mestre dizia, o nosso pastor, já falecido, mas nos ensinou grandes coisas a respeito disso. Ele dizia, fiquem com o que está escrito, fiquem com a palavra. E deste modo, não invente moda, meus irmãos. Era o que minha avózinha dizia. Quando alguém começava a trazer ideias aí que foram inauditas, coisas que pareciam inéditas, aí ele falava, esse fulano aí está inventando moda, isso aí não existe. E como dizia minha avó, não invente moda, contos da carochinha. Então, quando começa a se inventar uma nova moda, um novo ensino, não passa de contos da carochinha, porque o que Deus quis falar ao seu povo, Ele falou por meio dos seus profetas e dos seus apóstolos. Não tem mais nova revelação. O conteúdo da revelação fechou quando o cânon bíblico se fechou.
E se alguém acha que tem uma nova revelação, deve examinar o que está pregando à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras, porque senão vai estar influenciado por espíritos enganadores e por ensinos de demônios, foi o que disse o nosso amado irmão, o apóstolo Paulo. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.